Fala galera X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Thiago Feitosa e estamos de volta na série Parabéns, onde vamos analisar as efemérides, né gente? Que são aquelas datas que fazem aniversário certinho no ano de 2014. E é legal a gente falar sobre a criação do Plano Real, que completa 20 anos em 2014. Plano Real que é revolucionário na economia brasileira, né? Interrompendo uma sequência histórica de mais de 1 trilhão de inflação acumulada desde 1967 até 1994. E dentro disso criou, né, uma instabilidade política muito grande, né? O Plano Real ele visou a recuperação desse cenário, né? A interrupção do ciclo que vinha, né, desde os choques do petróleo nos anos 70 e na década perdida nos anos 80, e a criação de um modelo, né, onde a gente passou a ter uma inflação controlada e uma retomada de um consumo mais, como posso dizer, duradouro, né, constante e crescente, né? Apesar dos pesares da economia brasileira, desde a criação do real, ela só vem crescendo, né? Com uma breve interrupção ali durante a crise econômica dos Estados Unidos, mas mesmo assim, né, cresceram na faixa de 0,5%, né, 0,5%, e tivemos uma continuidade, né, dessas metas de expansão. Aqui, pessoal, em 19 de maio de 1993, a gente vai perceber que Fernando Henrique Cardoso vai ser o verdadeiro agente dessa transformação quando ele assume o Ministério da Fazenda, né? O Fernando Henrique, ele vai, em 1º de agosto, né, logo depois, ser o líder da transformação do Cruzeiro, que era a moeda do momento, no Cruzeiro Real, né? Então você já estava ali desenhando, né, a construção de uma nova moeda. Lembrando que o Cruzeiro Real é a moeda mais curta, né, na história do Brasil, né? Vai durar ali apenas de agosto, né, até julho do ano seguinte, né? Então uma coisa assim bastante efêmera, né, mas que já fazia parte de um pacote de transformações, né? Você vai perceber que em 28 de fevereiro de 1994, o Banco Central ele vai passar a publicar diariamente um indicador que a gente chama de URV, que é a Unidade Real de Valor, que consiste em saber o quanto de cruzeiros eram necessários, né, para estabelecer uma cotação em dólares, ou seja, $1 seria equivalente a quantos cruzeiros reais nesse momento, né? Então o questionamento dessa relação, né, dessa comparação era viável para que você já vislumbrasse no futuro o desenvolvimento do real através da paridade cambial, né? Então essa é uma etapa número 1. A etapa número 2 que afirma o real é o corte de gastos supérfluos que o governo vai passar a desempenhar em 1º de março de 1994, com a criação da PEC 10, né, que é a Proposta de Emenda Constitucional 10, né, com o FSE, que é o Fundo Social de Emergência, que tinha ali como proposta, né, você fazer um caixa para poder gradualmente injetar dinheiro na criação dessa nova moeda, né? Então percebemos que ali o Fernando Henrique já desenhava, né, essa proposta, isso já estava sendo desenvolvido, e também o Brasil se adentrava, né, se direcionava de forma mais intensa para o pacote de austeridade fiscal que é proposto pelo neoliberalismo, né? Então, apesar, né, de alguns economistas dizerem que o Plano Real ele lembra algumas medidas keynesianas, né, porque você tem a intervenção do Estado, por outro lado também já existia essa lógica, essa proposta de corte de gastos, né? Fernando Henrique vai sair temporariamente do Ministério da Fazenda, porque ele se candidatar, né, à presidência posteriormente, e entra o Rubens Recupero, que fica ali pouquinho tempo, mas o Brasil ele já estava se encaminhando para o que acontece em 1º de julho de 1994, onde $1 era equivalente a exatamente 2.750 cruzeiros novos, né? Ou seja, através da URV, e ali criou-se a moeda que era o real. Mas peraí, Thiago, é magia isso? Eu pego do nada, plim, coloco ali. Não, gente. A paridade cambial, ou seja, a igualdade, R$1 igual a $1, ela é obtida através do quê? De uma relação de presença de moeda no mercado. Vou melhorar para você para ficar mais fácil. Gente, uma bala é barata por quê? Porque quando você vai, né, lá na padaria, você comprar a balinha, tem um monte de balas ali para você. Então existe uma grande quantidade de balas na padaria, logo o valor dessa bala fica baixinho. Agora imagina, pessoal, que as balas parassem de ser produzidas. Você não tivesse mais balas em padaria nenhuma. E somente uma padaria no seu bairro tivesse balas. O que ia acontecer com o valor dessa bala? Ele ia
bater níveis astronômicos. Falar, pô, Thiago, essa historinha aí era meio inocente, meio bobinha. É exatamente assim que você classifica a questão. Uma moeda ela é mais ou menos valorizada pela quantidade de moeda que existe disponível no mercado. Então por que um dólar era igual a 2.750 cruzeiros reais? Porque provavelmente a quantidade de dólares na nossa economia era menor. Então foi necessária uma grande injeção de dólares no mercado, né, uma entrada de dólares no mercado brasileiro, para que o valor do dólar caísse, podendo fazer com que um real e um dólar se tornassem, né, páreos, né, equivalentes. Né? Obviamente o Brasil vai ter que fazer alguns tipos de medidas para trazer esses dólares. Né? Mas é interessante a gente perceber que esse cenário iria desenvolver, né, a estabilidade econômica que o Brasil precisava naquele momento. Pessoal, com o Plano Real você teve algumas medidas que foram adotadas importantes para o seu sucesso, né? E que tornaram, né, a política econômica bem diferente daquela que vigorava desde os anos 80. Uma medida aqui que é muito marcante é a desindexação da economia, né? Ou seja, você não teria mais aquele processo, né, de envolvimento da especulação, do ágio, né, de determinados agentes ali que se apropriavam do processo inflacionário brasileiro para acabar ganhando mais dinheiro e deteriorando o poder de compra da população. Agora, né, você passou a ter uma correção anual das taxas inflacionárias e tudo isso pautado, né, o quê? Na relação de oferta e procura, nos custos, né, produtivos. Isso aqui ia passar a determinar, né, o volume, né, de aumento nos preços, né, a cada ano. Claro que isso foi muito vantajoso porque você permitiu que o poder de compra do brasileiro gradualmente fosse retomado. As privatizações, elas também representam, né, parte desse pacote, assim como a lógica de equilíbrio fiscal. Toda vez que você fala em equilíbrio fiscal, austeridade fiscal, representam redução de custos, né? Equilíbrio entre gastos e ganhos. Então você vai ter uma diminuição dos gastos, um aumento da arrecadação, né? O governo federal aumentou em 5 pontos todos os impostos federais, né, a partir do Plano Real, com a lógica de tentar obter mais dinheiro. Isso gerou muita polêmica, né, porque muitos funcionários públicos foram mandados embora, né, você teve demissões em massa das empresas públicas e, né, um aumento de arrecadação do Estado. Né. Isso, obviamente, não deixou satisfeita a classe média brasileira, principalmente. Né. Isso tinha como intuito uma redução, uma correção nas taxas de inflação. Então, na visão dos governos, né, tanto do Itamar quanto depois do Fernando Henrique, né, essa proposta tinha como ideia diminuir gastos do governo e abaixar o teto inflacionário. A abertura econômica e o contingenciamento também são medidas importantes. Né? A abertura econômica, ela, claro, tinha como proposta ali, dentro até da lógica do real, você tem que entender que quando o real está igual a um dólar, o poder de compra do real em relação a produtos importados acaba sendo maior. Isso era visto pelo governo como um fator positivo. Né? No momento que você fosse adquirir mais tecnologias baratas, você permitiu que a indústria nacional desse saltos em termos de qualidade e de competitividade. Né? Lembremos, né, que as nossas indústrias estavam defasadas em 6, 7, 8 anos em relação à tecnologia internacional. Isso caiu ali para 1, 2 anos no máximo. Né? Então, o brasileiro pôde ter acesso a computadores, ter acesso ali a bens duráveis, né, e bens tecnológicos. Lembramos que era a fase, né, da revolução tecnocientífica se espalhando pelo mundo. Então, essa absorção de tecnologia é considerada positiva pelo governo, pelos governos, né, ao longo dessa trajetória de real. Né? Percebemos também que a inflação vai ser controlada, porque o parque industrial ainda não estava capaz de atender a demanda de forma significativa. Então, a entrada de produtos importados era visto pelo governo como uma maneira de equilibrar a relação de demanda. Né? Ou seja, se a demanda fosse muito alta e não tivesse oferta, você poderia ter um novo surto inflacionário. Com a entrada de produtos importados, acreditava-se que isso seria corrigido. Né? E na lógica de contingenciamento, o câmbio sempre valorizado. Gente, você já chegou a ter um dólar valendo 84 centavos de real. Ou seja, foi mais do que a paridade. Né? O Brasil conseguiu atingir até uma meta superior em relação à valorização desse câmbio. E a gente fala daqui a pouquinho sobre os efeitos disso. Né? Você vai ter políticas monetárias restritivas, mas isso é uma característica que você acompanha nos modelos econômicos ao longo da história. Toda vez que eu tenho que controlar a inflação, o que eu faço? Eu vou aumentar os juros, diminuir os créditos. Aumentar os juros é uma estratégia de dificultar os financiamentos. Compra quem tem dinheiro para pagar à vista. Para financiar, eu vou diminuir. Para reduzir
a possibilidade ali de calotes, de inadimplência que pudessem comprometer significativamente a economia e também, né, para frear um pouco a demanda que poderia ser excessiva e gerar inflação. E no caso dos créditos, você também acaba observando, né, uma lógica de equilíbrio, né, fiscal, porque as empresas elas precisavam que as pessoas consumissem, mas consumissem dentro dos limites que elas pudessem oferecer, né? Então, para não haver nenhum surto, né, em termos inflacionários, você adota essas medidas. Isso é muito comum. Você vê na atualidade juros altos e créditos controlados aí como uma manutenção, né, dessa política. O PROE foi uma politicazinha do governo que visava apoiar o setor financeiro, né? Foi muito criticado na época, né, por governos como do PT, né, como legisladores de oposição, que tinham, né, essa ideia do assistencialismo do governo em relação aos bancários, né, via isso como algo negativo. Mas era uma estratégia que o Fernando Henrique acreditava ser positiva para manter, né, o financiamento dos equipamentos, o financiamento das indústrias, né, e um contínuo crescimento da economia. Percebemos que aqui, pessoal, né, isso se reflete em inflação. Em junho de 94, a inflação era de 46%. Em julho, caiu para 6%. Agosto, 5,5%. Em setembro, 1,5%. Olha o declínio dessas taxas inflacionárias, né? Então você percebe que foi significativa essa atuação do real, devolvendo o poder de compra, né? E permitindo a entrada de produtos que puderam ali equilibrar a relação entre oferta e procura. Aqui a gente observar o que é considerado o grande fantasma do Plano Real, que é o endividamento externo brasileiro, né? As pessoas ficaram se perguntando ao longo desse vídeo como que o Brasil conseguiu manter, né, o dólar igual a um real. Eu digo para você que foi através da injeção de dólares na economia brasileira. Mas como que esses dólares chegaram? Muitos deles através de empréstimos. O que você percebe fez com que essa curvinha da dívida externa atingisse o seu auge no ano de 1995, né? Primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, com a margem ali de quase 260 bilhões de dólares, né? Aqui eu fiz para você uma comparação que leva inclusive os governos atuais a dizerem que a dívida externa está sanada. Temos que ter cuidado, né? Isso é uma medida politiqueira, né? Afirma-se isso porque, pela primeira vez na história, o Brasil ele tem reservas em dólares na faixa de 300 bilhões e uma dívida externa que não chega a 200 bilhões de dólares. Então, tendo o Brasil mais dinheiro em caixa do que propriamente dívida, né? Isso faz com que nós tenhamos o controle da dívida pela primeira vez na nossa história, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele vai precisar desses recursos internacionais para injetar na economia. Como assim injetar? Para colocar à venda no Banco Central, as instituições financeiras compram esse dólar, colocam esse dólar à venda e esse dólar à venda torna a cotação mais barata, mais baixa, fazendo com que a paridade cambial fosse atingida, né? Nós temos também que ressaltar que uma das grandes dificuldades em relação ao real aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com as crises internacionais geradas no México, na Rússia, no Japão, uma série de ataques especulativos, pequenas crises internacionais que mostravam o poder do mercado financeiro sobre economias como a do Brasil, extremamente suscetíveis, dependentes de oscilações financeiras. Então a entrada e saída de investimentos fez com que o Brasil passasse por alguns abalos e a inflação passou ali por um certo crescimento. Porém, temos que ressaltar que as metas de estabilidade foram mantidas, né? Os governos seguintes, que foram governos de oposição constante ao PSDB, os governos do PT, eles mantiveram essa cartilha ligada ao Plano Real e isso, de certa forma, estabilizou a economia em longo prazo, né? Temos hoje metas de inflação relativamente baixas em comparação com o que já tivemos no passado e isso garante ao Brasil a condição de sétima posição na economia mundial e também, né, a estabilidade de consumo, né, um mercado consumidor amplo, né, e bastante ativo, né, que é uma grande herança desse Plano Real, que é importantíssimo na história brasileira. Valeu, pessoal. Um abração.